Boa noite, Gessiara. Como é que está você? Tudo bem? Boa noite, Sandro. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar. Friozinho, acho que hoje está mais frio aqui do que aí, né? Porque eu estou mais Ah, eu agasalhada acho que que sim. você. Eu acho que sim. Aqui. Ó, a Ana chegou. Ah, que bom. Olha, que delícia ter todo mundo aqui hoje. Eita, coisa boa. Boa noite, Aninha. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Estávamos no Boa Noite quando você entrou. Muito bom. É muito bom ter a equipe toda aí para esse momento de reflexão, esse nosso momento de introspecção mesmo, né, gente? Isso é tudo de bom. Ter vocês aqui é a cereja no bolo da semana. Vamos lá, sem mais delonga, todo mundo apto aí? Vamos. Ok. Querem alguma irradiação direcionada? Não. Ao Brasil. Como? Para o Brasil. Hum, tá bom. Então já está intencionado. Vamos lá. Vamos serenando o nosso pensamento, vamos fechando levemente os nossos olhos, vamos prestando atenção na nossa respiração, no ar que entra e no ar que sai, cada um no seu ritmo e no seu tempo. Aproveitando essa conexão conosco mesmo, colocando em ação o nosso divino interior, para que assim possamos nos ligar aos nossos mentores, anjos guardiões e toda essa egrégora de luz que está conosco nessa noite. Peço ao Pai, nesse momento, que interceda sobre todos nós que estamos aqui, intercedendo também a todas as pessoas que estão conosco na noite de hoje, sendo elas encarnadas ou desencarnadas. E hoje, em especial, ao nosso querido país, que se encontra aí com muitas perturbações e turbulências. Peço também, Pai, neste momento, que irradie a sua luz para o Hospital Saúde, aqui de Caxias do Sul, no leito da UTI, onde se encontra lá José Carlos Saqueto. Ele também possa receber os bálsamos dos médicos da espiritualidade, levando a ele toda e qualquer energia salutar, levando esta energia também a todos os seus familiares, a sua esposa Marta, seus filhos Rafael e Letícia. Que eles possam receber essa luz, esse amparo, neste momento difícil que estão passando. E assim, com essa nossa conexão estabelecida, damos início então ao culto do Evangelho desta noite, das nossas reflexões espirituais. Que todo o conteúdo que tratarmos na noite de hoje seja o cabedal de informação e de propósito para a nossa vida, fazendo com que a gente aplique aquilo que refletirmos. Obrigado, Pai, por sua presença constante conosco. Obrigado, Mãe Natureza, por estar aqui, permitindo que interagimos tanto uns com os outros. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E assim seja. Que assim seja. Ah, que bom. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 5 a 7. Pecado por pensamento. Adultério. Aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério deve ser entendida aqui como sentido mais abrangente e não apenas no sentido de quem trai o esposo ou a esposa. Jesus empregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos anjos na glória de meu Pai.
Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso aqui fazer uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a sua maior ou menor boa vontade em usar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Assim, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que tem em se depurar, até mesmo o mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, se o repele com energia. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após ter resistido, sentir-se-á mais forte e feliz com sua vitória. Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve oportunidade de fazê-lo. Será assim tão culpada quanto se tivesse conseguido praticar. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso, mas aquela que pensa no mal, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquele que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de sua força. Numa o trabalho está feito, nas outras está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Que assim seja. Então, aqui ele está falando sobre a responsabilidade que nós temos, até mesmo sobre os nossos pensamentos. Muitas vezes nós não conseguimos consumar um mau ato, mas desejar o mal, pensar sobre ele, às vezes a gente traça até planos, né? Com maus pensamentos. Então, é só essa intenção de desejar o mal ou de praticar o mal, ele já diz respeito à nossa conduta que deve ser modificada, que deve ser, e que nós iremos nos responsabilizar por ela, porque em algum momento aquilo vai ser cobrado. E como a gente falou na última leitura do domingo passado, a vida é um bumerangue. Tudo que a gente deseja para o outro retorna para a gente. Se desejamos o bem, também retornará para a gente o bem. Mas se desejamos o mal, é isso também que irá retornar para a gente. Então, a gente tem que, quando Jesus falava orai e vigiai principalmente os pensamentos, né? Porque todo ato inicia com o pensamento. Então, se um mau pensamento vem, se a gente ainda está numa condição de aprendizes aqui na Terra, que é um planeta escola, então muitas vezes a gente vai ter maus pensamentos, cabe a nós direcionar esses pensamentos para o bem, afastar da gente aquela energia ruim, afastar aquele pensamento que é de má índole e substituí-lo por bons pensamentos, por oração. Dessa forma, nós já estamos depondo que estamos com a intenção do progresso, com a intenção da evolução. Ao passo que, se a gente der brecha para esses maus pensamentos, nós vamos estar fadados aí a colher o resultado disso. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Ver o que vocês querem complementar. Pensamento é a força motriz para qualquer disparo no nosso corpo físico. Tá? É o gatilho que vai fazer com que as nossas vibrações sejam elevadas ou sejam de frequência baixa. E a gente sabe que o pensamento, ele funciona como ondas de rádio. Quando a gente pensa, ele emana vibrações como ondas de rádio, né?
e ele vai se conectar com aquela faixa vibracional que vai estar no universo, certo? Então, enquanto eu estiver alimentando pensamentos negativos, alimentando pensamentos destrutivos, maléficos, eu estou nas faixas vibratórias mais baixas. E o que eu vou estar recebendo de volta? As mesmas frequências vibracionais. E é por isso que Jesus nos coloca que é orar e vigiar. Vigiar os seus pensamentos, trocando essa faixa vibratória, porque nós temos o poder de fazer isso. Cabe a nós isso, porque nós estamos, como a Gessiara comentou, num planeta escola. E na escola a gente aprende através dos nossos erros, dos nossos equívocos, burilando a nossa trajetória aqui, né? Porque pode ter certeza que no nosso inconsciente muitos pensamentos nascem de baixo calão, muitos pensamentos vêm à tona por conta das heranças de outras vidas que a gente teve. E por conta disso, né, se nós não tivermos a capacidade de identificar esse pensamento como sendo um pensamento maldoso, acreditando que aquela intuição é uma intuição da gente, tá? É uma intuição da gente. Pensamento que nasce e brota no nosso pensamento tem a ver com nossa consciência, subconsciência e a inconsciência. Acho que eu falei certo, não me lembro. Enfim. E isso faz com que a gente precise fazer esse burilamento dos nossos pensamentos. Por isso que ao pensar, né, tanto o homem quanto a mulher, no exemplo que ele traz aqui no Evangelho, olhar para o outro com cobiça, isso é adultério, sim. Porque todas as ações, elas nascem no pensamento, é na mente que nasce as histórias, é onde a gente cria cenários, é onde a gente faz com que aquilo que a gente pensou se torne realidade. Porque tudo que foi inventado, tudo que foi criado até hoje aqui no nosso planeta, veio de um pensamento. Um pensamento que foi alimentado e foi gerado, né, para partir para a ação. Ana, algum comentário? Não, concordo com... Eu estava até puxando um livro aqui. Eu concordo 100% com vocês dois. Eu só estava aqui pensando, tem uma fala, se eu não me engano, um exemplo, acho que foi o Chico que deu. E quando você, como ele coloca no texto, né? Você pensou, mas você não praticou. Você também está carregando aquilo ainda com você. E aí ele fala, dá um exemplo, como se eu tivesse uma bola de tinta na mão e eu vou jogar na Gessiara. Então, se eu joguei, atingiu a Gessiara e manchou a minha mão. Se eu pensei em jogar a bola de tinta e eu peguei a bola de tinta da lata de tinta, mas não joguei e coloquei de volta na lata, minha mão está manchada. Da mesma forma. Então, de todo jeito, eu jogando na Gessiara ou eu voltando com a bola de tinta para a lata, a minha mão ficou suja. Então, eu acho que isso dá para trazer para o material, né? Porque às vezes a gente raciocina mais fazendo ali uma comparação mais material, né? E eu achei aquilo fantástico. Poxa, realmente, eu não taquei a bola de tinta, mas a minha mão ficou suja. Né? Então, é mais ou menos isso. Aí eu pensei, mas eu não fiz. Mas pensou. Aquela marca ali ficou em você. Eu estou acompanhando o livro Pensamento e Vida com o Arthur Valadares, e ele é incrível, fantástico, e tem sido de muito aproveitamento para mim esse estudo, e é justamente sobre o pensamento, né? E tudo um pouco, né? Bem resumido o que o Sandro trouxe. E eu tô fazendo um estudo para a casa que eu frequento, do livro Devassando o Invisível. Ele vai falar ali de mistificadores e de... Esse é o meu capítulo, né? De mistificadores e de obsessores, mas antes ele fala também das criações, que o espírito pode aparecer vestido de alguma forma, né? O próprio, quando a gente lê Nosso Lar, a gente vê toda uma colônia que está ali construída e sustentada pelos pensamentos. Né? Então, foi o que o Sandro falou. A gente aqui, materialmente, antes de criar alguma coisa, a gente primeiro teve a ideia, primeiro pensou.
depois materializou. E conforme a gente vai passando para outros planos, a coisa vai ficando mais sutil, e é realmente o pensamento quem vai... Hoje a gente precisa da mão. Para a gente fazer, precisa, né, pensa e depois executa, né? Você precisa do teu corpo físico. Então, a gente ainda não tem essa noção da importância... Na semana passada também você falou sobre um estudo do Haroldo, é sobre esse pensamento em vida também? Não, do Haroldo eu estou fazendo Missionários da Luz. O Missionários da Luz, que é o que o Sandro até colocou a capa lá. Uhum. Estou fazendo Missionários da Luz. Esse é com o Arthur, e o Arthur também é muito bom. Eu não conheço, não. Arthur, não conheço, não. É muito bom. Até dizem que ele é o futuro Haroldo. Ele é mais, ele é mais novinho, ele é muito bom. Se você quiser, depois te passo o link. Ele já, o estudo não é novo, ele está numa playlist do YouTube. Depois eu até posso te passar o link. E depois até, se você quiser deixar fixado aqui embaixo, para quem quiser assistir, ir lá acho que vale muito a pena. Muito a pena. Vale sim, Ana. Ok, obrigada. Passa pra gente aí nos nossos canais de comunicação, que eu faço questão de colocar essas indicações, tudo na descrição aí do vídeo que é para corroborar ainda mais os estudos de todos aqueles que nos acompanham. E a gente vive num mundo de provas e expiações, a gente tem um corpo físico ainda muito denso, e a gente tem muita dificuldade de entender aquilo que a gente não consegue pegar, né? Por isso que eu acho que essa comparação aí que ele fez da tinta, você vê, se você meteu a mão numa lata de tinta vermelha, por mais que você não taque em ninguém, tua mão sujou. É isso aí. Né? Então, esse estudo também do pensamento em vida é muito, assim, o livro ensina, ele explica, ele traz outros exemplos de outros livros também, da obra de Kardec ou do Chico, mas a gente não tem a amplitude do que é o nosso pensamento, tanto para bondade quanto para maldade, e o quanto usar o nosso pensamento para maldade nos prejudica. A gente ainda não consegue vislumbrar isso. Espero que um dia a gente consiga. Quando a gente alimenta os nossos pensamentos negativos, se coloca nesse pensamento do mal e alimenta esses pensamentos, é como se a gente estivesse carregando aquelas correntes de antigamente com uma bola de peso, certo? Que faz com que a gente pare, trave e não tenha força para seguir à frente. Então, alimentar esses pensamentos, e mesmo que, nessa analogia, né, Ana? Mesmo que eu suje a minha mão ao pegar essa bola de tinta ao jogar alguém, e eu consiga botar ela de volta, a minha mão, com o tempo, ela vai ser limpa, porque eu não alimentei aquela situação. Isso aí. Ela vai ser limpa, porque tu não vai mais botar a mão na tinta para pegar aquela bola, tu vai botar a mão na água curativa, que vai fazer com que o teu pensamento realmente se desvie dessa faixa vibracional e seja elevada, porque há a possibilidade de limpar essa mão. Agora, quando tu joga no outro, tu pode até limpar a tua mão, né? Não deixe que a sua mão direita saiba o que a sua mão esquerda faz, tá? Mas você é responsável pela sujeira que você causou no outro. Exatamente. É responsável pela sujeira que tu causou no outro. Todo o malefício que tu fez pro outro. Porque o outro virou vítima. E essa vítima, por mais que tu tenha ódio no teu coração, é Deus quem julga. Nós não temos essa capacidade de julgamento. E Deus está julgando filhos, né? Sim. Por favor, Deus é pai. Né? Pai. Quem é que está com a razão? Né? Cada um vai ter a sua razão. Exatamente. Exatamente. Então, que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita faz. É isso aí. Falei então, muito, né, gente? Não, ótimo. Foi ótimo. Ótimo. Então, seguimos adiante. Gê, tu consegue enxergar direitinho? Pode aumentar um pouquinho, por gentileza. Aumentar um pouquinho para a gente ler. Vamos lá. Tá bom. Tá bom? Uhum. Então tá certo. Do livro Pão Nosso, então, capítulo 28, e os fins.
Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, escreveu lá no capítulo 10, versículo 23. Mas nem todas as coisas edificam. Sempre existirão homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas neste mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata, para que não se percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daqueles que escreve ou os propósitos de quem negocia. De quem valerá o primeiro a produção de longas obras cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam as realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso esquecendo que as menores coisas trazem finalidades edificantes. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Esse texto nos traz a evidência daquilo que nós lemos anteriormente, né? Onde, além dos nossos pensamentos, as nossas ações, eu posso ganhar grandes fortunas, ter várias publicações, aqui ele coloca como livros, né? Que a palavra tem um poder muito grande, mas no quesito o quanto essas palavras e essa fortuna está realmente auxiliando quem realmente necessita. A gente tem vários exemplos na nossa história de que fortunas foram passadas para os seus herdeiros e por esses herdeiros não terem condições de não terem aprendido, não teria... Desculpa, gente. Não terem aprendido como manusear e fazer bom uso dessas fortunas, dilapidar essas fortunas de uma forma tão... gastando em porcaria, literalmente falando, né? Nós temos exemplos na nossa cidade. E se a gente levar agora para o nosso país, o que está acontecendo com o nosso país? Não é isso? Não é isso que está acontecendo no nosso país nesse momento? Os nossos recursos estão todos eles sendo dizimados por conta da ineficiência dos nossos governantes, achando que o seu posicionamento, a sua conduta, a forma como estão agindo, realmente está impactando a vida de quem labuta todo dia? É uma reflexão que a gente pode trazer para esse momento. Então, os nossos pensamentos geram emoções que nos geram comportamentos que chegam ao resultado. Qual é o resultado que a gente quer? A gente quer continuar contribuindo para esta mazela que está acontecendo aqui à nossa volta, né? Haja visto tudo o que acontece. Eu estou há um tempo já lutando contra a minha saúde física. Até bem pouco tempo atrás, eu não fazia uso de medicamento nenhum. Mas ao estar inserido neste meio, com essas notícias, com tudo mais, a gente acaba abaixando a nossa imunidade. E ao baixar a nossa imunidade, a gente fica preso nessa situação. E aí a volta para a naturalidade, voltar àquela sensação natural da vida, se torna um pouquinho mais complicado.
Vai lá, Aninha, pode falar. Eu concordo com você, com a tua fala. Enquanto você estava falando, me veio um outro viés. Concordo com o seu, tá? Só que eu devaneei lá para o outro lado. Eu já fui para o lado da nossa responsabilidade enquanto pais. E fiquei pensando no seguinte: quantas empresas grandes, familiares, você conhece que faliram quando passaram para a mão dos filhos? Né? Os pais eram pessoas ruins? Não, eram trabalhadores, negociantes e comerciantes de boa índole, honestos, que construíram ali aquele seu império por conta também de muito trabalho, de muita dedicação, e, e naquela ânsia da gente dar o melhor para os filhos, de repente não souberam olhar aquilo que realmente precisariam ensinar, e quando se foram, aquilo que eles ficaram a vida inteira para construir, os filhos destroem em poucos anos, né? E essa parte tem uma parte que ele fala ali, né? Você trabalha, trabalha, trabalha para deixar para os seus filhos, né? E eu fiquei pensando justamente isso. Às vezes a gente trabalha tanto para construir alguma coisa, para não vou dar o melhor para o meu filho. Não, meu filho não vai fazer isso, porque eu sofri com isso, ele não precisa sofrer. E às vezes a gente esquece de dar para eles o que eles realmente vão precisar para se sustentar, emocionalmente, mentalmente, né? Para continuar ali aquele trabalho que você deixou, ou criar um trabalho para eles, mas pensando também nos outros, né? Pensando numa vida digna, porque às vezes, além de deles não fazerem nada para ninguém, acabam não fazendo para eles mesmos, né? Que é o que ele coloca ali também. Que adianta você ser honesto, trabalhador, você deixa ali, né? Você constrói ali o seu império, a sua vida de forma honesta, mas você ajudou a quem? Só a você e a sua família. A mais ninguém. Então eu fui para essas duas vertentes aí, né? É o você junta para você, que eu acho que não está errado. Acho que você tem o direito de trabalhar e fazer ali o seu pé de meia e construir as suas coisas. Mas até que ponto também você não pode ajudar a quem precisa? E se você vai deixar esse seu império para o seu filho, como ele vai cuidar disso? Porque muitos acabam se arruinando por conta do dinheiro que foi deixado. Ou brigam na justiça, um mata o outro, né? Às vezes não é nem só o gastar o dinheiro, eles se voltam uns contra os outros. Então é esse nosso papel aí, enquanto pais e mães, para olhar isso, né? Porque quando briga de herança, não é só briga de herança de muito dinheiro. Às vezes é uma meia água, é um barraquinho e as pessoas estão, né, estão brigando por conta disso. Eu fui aí minha cabeça foi andando lá para esse lado. Muito bom, maravilhoso. Por isso que são reflexões, né? Cada um gera um pensamento e esse pensamento traz uma reflexão. Isso é muito enriquecedor aqui para o nosso momento desse encontro maravilhoso que a gente tem. Jeito, quer fazer algum comentário? Só complementando que quando ele coloca ali, nem todas as obras se edificam, eu lembrei da passagem de Paulo, né? Tudo, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, a gente tem boas ideias, mas ou não coloca em prática para o bem da coletividade, ou coloca em prática visando somente o próprio umbigo, vamos colocar assim, né? Então, isso também não é uma boa obra. Então, quando a gente tem os pensamentos de construir alguma coisa, a gente tem que ver se aquilo também não vai me beneficiar, prejudicando aos outros. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante para complementar o que vocês dois já falaram, da gente ter esse cuidado de não ter um pensamento egoísta, de olhar somente para o benefício próprio, não usar a nossa inteligência somente a favor de si mesmo, né? Ou contra, porque muitos usam a inteligência contra, né? É tão inteligente que consegue fazer o mal e em grande escala. Tá mudo. Uhum. E fazer com gosto, né? Faz o mal, pratica o mal, faz com gosto. Não é? Então, só isso que eu queria Não, perfeito. vocês já falaram.
Perfeito. Seguimos então, vamos para nosso fechamento, para o nosso momento de introspecção, aproveitando que nós estamos aí todos nessa mesma egrégora de luz, fechando levemente os nossos olhos, aproveitando que a nossa respiração está calma e constante. Vamos manter essa ligação com o nosso divino, com esses irmãos de luz que estão na nossa casa neste momento. E pedimos a eles que façam uma profunda limpeza de todos os miasmas, formas de pensamento, e de tudo aquilo que atraímos através dos nossos pensamentos durante esta semana. Toda a energia negativa, toda a frequência vibratória que está aqui impregnado nas paredes, nos móveis e nos alimentos da nossa casa também possam ser limpos e neutralizados. Eu peço neste momento que imaginemos uma luz violeta chegando às nossas casas, aos nossos apartamentos, chegando e limpando, entrando em todos os ambientes que a gente tem no nosso lar. A luz violeta, o raio cósmico violeta, tem o poder da transmutação. André Luiz nos fala em seus livros que temos muito mais informações do que aquilo que estamos apenas vivenciando. Então, que nós aproveitemos esse raio cósmico violeta que chega até os nossos lares, transmutando toda a energia negativa em energia neutra, para que, com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, nós consigamos alimentar esta energia neutra com positividade, fazendo com que esta energia possa também nos beneficiar durante toda esta semana. Eu convido também os caravaneiros do amor para que levem consigo todo irmão ou irmã que possa estar atrelado à nossa casa, ao nosso lar. Que leve a algum posto de socorro e lá ele possa receber todo o amparo, todo o acolhimento, tudo aquilo que ele é merecedor, pois ele é merecedor de algo. Peço também aos espíritos de luz, a toda essa egrégora que está aqui nos abastecendo, que está conosco nesse momento, que derrame sobre as águas da nossa casa, nosso lar, os seus bálsamos, seus fluidos necessários para que nós, ao fazermos uso dessa água, podemos abastecer o nosso perispírito e nosso espírito com essas energias salutares e, consequentemente, reverberarão ao nosso corpo físico. Pai amado, lhe pedimos que proteja os nossos dias, pedimos também que o Senhor emane luz para todos aqueles irmãos e irmãs que estão em nosso pensamento, que estão em nosso coração. E emane também, Senhor, para aqueles que não são caros para nós, aqueles que temos alguma rusga ou aqueles que temos algum ódio dentro de nosso coração. O Senhor sabe o quanto somos ainda imperfeitos. E assim, Pai, tendo a certeza de que você está sempre conosco, enviando a sua luz e as suas bênçãos, lhe agradecemos pelo encontro desta noite, rogando graça para que a nossa semana seja muito melhor do que foi a semana passada. Obrigado, Pai, e assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sandro, melhoras, meu querido. Vai me dando notícias suas, viu? Sim, estou monitorando aqui, conforme falamos, né? Na semana que vem aí eu vou conseguir uma consulta e aí vamos resolver isso de uma vez. Se Deus quiser. Tá tudo bem, né, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Meus queridos, abençoada semana para vocês. Tudo de bom, viu? Para vocês também. Ana, manda o link para mim então, por favor, se você puder. Vou mandar. Beijo. Beijo, Ó, tchau. abração, hein? Abração bem apertadinho para vocês, tá? Obrigada, querida. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau.